No dia 17 de agosto de 2024, o Brasil ficou em luto. O Brasil acorda com saudade de Silvio Santos. Um dos maiores nomes da TV brasileira morreu nesta madrugada, na madrugada de sábado. O apresentador e empresário Silvio Santos, uma das pessoas mais famosas e importantes da TV brasileira, nos deixou aos 93 anos. E por conta da sua trajetória incrível, ele deixou a sua marca registrada na história. Ele foi camelô nas ruas do Rio, locutor de rádio, fez caravanas, fundou sua própria emissora de TV, que é uma das maiores do Brasil. Além disso, tem um hotel de luxo, marca de cosméticos, telecena e muito mais. O homem, galera, já foi sequestrado, já tentou se candidatar à presidência da República. E hoje então vamos relembrar e conhecer quem foi Silvio Santos. Cenoura Bravanel é o nome oficial de Silvio Santos. E ele nasceu no dia 12 de dezembro de 1930, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele é filho de Alberto e Rebeca Bravanel. Seu pai nasceu na Grécia e sua mãe na Turquia. Eles eram um casal de judeu imigrantes que vieram morar no Brasil. E ao todo, os pais de Silvio tiveram 6 filhos: Cenor, Beatriz, Perla, Sara, Leon e Henrique. Cenor, ou Silvio, era o mais velho. E olha que interessante, a mãe de Cenor costumava chamar ele de Silvio. Quando criança, aconteceu algo bem marcante na vida de Silvio, que talvez vocês nem saibam. Quando ele tinha 11 anos, Silvio e seu irmão costumavam ir no cinema de graça, entrando ali pela porta dos fundos, né, dando um jeitinho para entrar sem pagar. Ele conta que um dia ele acordou meio gripado e a sua mãe não deixou ele sair. E ele tinha programado de ir no cinema com seu irmão. Só que nesse dia, ainda bem que ele não foi, sabe por quê? Porque o cinema pegou fogo e muitas pessoas ficaram feridas. Ou seja, mais uma vez, se sua mãe falar não faz tal coisa, escute. Silvio Santos começou a trabalhar bem jovem, ainda quando tinha 16 anos, como camelô. E isso lá em 1946. Primeiro empreendimento ou trabalho dele foi vender capinhas de plástico para o título de eleitor. E aproveitou o período de eleição para vender isso na rua e fazer um bom trocado. E hoje já não tem nem mais título físico, né? Exato. Tudo pelo celular. Você vê como as coisas mudam. Depois ele também começou a vender canetas, algo que todo mundo precisa e que também some magicamente, né? E como ele estava no início, ele não tinha nenhuma licença para vender os produtos na rua. E é claro que ele tinha que atuar com esperteza para fugir dos guardas e não ter a sua mercadoria levada. Ele tinha um esquema de deixar alguém ali olhando para ver se os guardas estavam vindo, entendeu? Para ele correr, entendeu? Entendi. É besta não, filho. Então ele deixava para trabalhar quando os guardas saíam para almoçar, geralmente ali por volta das 11 ao meio-dia. E desde muito jovem ele já tinha o poder da comunicação e usava disso para chamar a atenção das pessoas na rua. E também na intenção de chamar a atenção e conquistar mais clientes, ele usava moedas, baralhos, tipo como se fosse ali um entretenimento. E aí depois você acabava comprando alguma coisa com ele. E segundo o Silvio, em sua biografia, ele diz o seguinte: em minhas mágicas, eu fazia a moeda subir entre os meus dedos. Tirava dedal da orelha, tirava botões do nariz das pessoas. E aos poucos ele foi desenvolvendo o seu jeito caricato e único para atrair e entreter as pessoas. E não demorou muito para o diretor de fiscalização da Prefeitura do Rio se encantar por ele, que era responsável por controlar o camelô e também pegar ali as mercadorias, acabou gostando e se encantando por Silvio. Aí fazer uma vista grossa, entendeu? É. Vai lá, vai. Isso é da hora, vai. Esse moleque é bom, vai. Deixa ele, deixa ele. É bem isso, entendeu? Ele foi um dos primeiros a perceber que Silvio tinha um talento para se comunicar. O cara, galera, era diferenciado, porque ele não tava só ali, olha a caneta. Ele tava ali, olha a mágica, opa, quer uma caneta? E não sei o quê. Quando você viu, você já comprou. E um dia, esse diretor chegou em Silvio Santos e falou: olha, eu não vou aprender sua mercadoria, mas o que você acha de fazer um teste para locutor na Rádio Guanabara? Como assim? Que oportunidade é essa? E o camelô, galera, que nunca tinha trabalhado como locutor, ao fazer o teste, passou em primeiro lugar, ganhando um salário de 1.300 cruzeiros por mês. Não são 1.300 cruzeiros não, viu, galera? É que antigamente a moeda chamava cruzeiros, que é da de Chaves, né? Olha lá, Silvio Santos. Só que mesmo trabalhando em uma rádio, esse valor na época era inferior ao que um camelô ganhava. Então Silvio ficou somente um mês na rádio e depois voltou a trabalhar como camelô porque ganhava mais. Mas mesmo assim, mesmo ficando apenas um mês ali, isso já foi suficiente para mostrar que ele tinha talento e que conseguiria ir longe. E mesmo voltando para o camelô, ele ainda continuou no mundo da rádio e do entretenimento. Como ele trabalhava apenas 1 hora por dia como camelô, sobrava várias outras horas para ele fazer outras coisas. Então ele aproveitava esse tempo disponível para estudar os grandes comunicadores da época. Olha que visionário. Como, por exemplo, César de Alencar e Heber de Boscoli. Sempre que ele tinha um tempo, então, ele ia até os auditórios de programas de rádio para poder ficar observando tudo. E não é porque ele
trabalhava na rua e ganhava seu dinheiro que ele não estudava. Pelo contrário, ele não deixou os estudos de lado e se formou em contabilidade na Escola Técnica de Comércio Amaro Cavalcante, no Rio de Janeiro. E falando nisso, você aí que é empresário ou tem empresas, quer descobrir como reduzir os seus gastos em até 60%? Quer descobrir como render até mesmo nas emissões de notas e impostos? Se você está precisando cortar gastos, conheça agora a BPO Mind. É deles que você precisa. Todo mundo, né? Isso porque a meta dessa empresa é te dar tempo, dinheiro e oportunidade, Cuidando daquela parte burocrática e complexa da sua empresa. BPO Mind pode cuidar tanto do seu departamento pessoal, quanto do fiscal, contábil, financeiro e até mesmo de marketing. E isso acaba sendo mesmo a mão na roda, porque te poupa tempo. E você vai ficar focado no que realmente importa. E no caso, é o lucro do seu negócio. E afinal, a gente sabe como é difícil cuidar de tudo isso, pois o Você Sabia também é uma empresa, que acaba dando muita dor de cabeça se não for administrado da maneira correta. E depois que conhecemos o serviço da BPO Mind, muitos problemas foram resolvidos. E assim toda aquela parte chata de apuração de impostos, emissão de nota, conciliação bancária, ficam na mão de especialistas. E assim, a gente tem mais tempo para focar no que realmente importa, que é a produção de vídeos para vocês. Inclusive, fizemos um vídeo bem legal explicando como você pode fazer para cortar gastos desnecessários. Basta você pesquisar "Pare de gastar à toa na sua empresa, Você Sabia". Dá uma conferida lá que tem várias dicas para você. Voltando para a vida de Silvio, galera, vocês vão ver que as coisas não são fáceis como vocês pensam. Pois aos 18 anos, Silvio parou de trabalhar como camelô, pois ele teve que servir ao exército. Ele serviu ao exército na escola de paraquedistas, na zona oeste do Rio. E lá ele se destacou com saltos considerados bons. Quando o cara nasce pra brilhar, ele é bom em várias coisas, né? Imagina. Olha a gravatinha dele. Ó, que bonitinho. Marroi, vou chutar de paraquedas. Vai quem quer paraquedas? No fim da década de 1940, Silvio então acabou saindo do exército e não voltou a trabalhar de camelô nas ruas. E voltou a trabalhar como locutor de rádio, na Rádio Continental em Niterói. Porém, o salário na rádio ainda não o satisfazia, ainda não era suficiente. Nisso, para ele fazer um trocado extra, ele começou a vender relógios, joias, colares e sapatos em escritórios e repartições públicas, atingindo pessoas que tinham mais dinheiro. E nessa época, então, ele trabalhava como locutor e também como vendedor. E como ele trabalhava em Niterói e morava no Rio de Janeiro, acho que naquela época nem tinha a ponte Rio-Niterói, tava construindo, né? Ele costumava pegar uma barca para atravessar. E aí que pensa, você tá ali, fica vários minutos na barca, né, olhando pro nada, pensando em tudo, e aí ele teve uma brilhante ideia. Por que não colocar alguns alto-falantes nessa barca aqui, né? Fazer um comércio aqui, propaganda. O intuito era justamente entreter o público. Deixar aquela viagem mais animada. Animando com música, com conversas. E tudo isso na intenção de fazer propaganda nos seus produtos. O cara tava querendo expandir já a rádio, né? Era a rádio barca. Por que a rádio só fica ali? Mano, vamos trazer pros barcos, no avião. Nisso, então, com a ideia já formulada na cabeça, ele pediu demissão da rádio, comprou as caixas de som, os equipamentos e instalou nas barcas vários alto-falantes. E assim passou a vender anúncios. Tipo, você tem aí uma barraquinha de pera? Você pode anunciar aqui no meu barco. No meu não, né? Do Zezinho, que tem o meu alto-falante, que eu brisei aqui na ideia. Genial. Então, com a ajuda do seu irmão Leon, eles atuaram como locutores de anúncios nos alto-falantes das barcas. E o negócio deu tão certo que ele acabou expandindo, abrindo um bar e um bingo dentro da barca. Na barca que ia até Paquetá, você podia jogar, beber... se divertir mais ainda, né? E passar o tempo. Não, certeza que tinha gente que ia pra barca só pra pra jogar. Claro! O que você vai fazer hoje? Vou lá pra barca do... Vou lá pra Paquetá. Fazer o quê? Tomar uma e jogar. Ficar clicando lá. Segundo a biografia de Silvio, foi nesse momento que ele deixou o seu espírito de camelô de lado para explorar o seu espírito empreendedor. E aos poucos ele foi se tornando um dos principais clientes da Antártica. Porque ele era um dos que mais vendia a bebida. Nisso, galera, ele foi convidado um dos diretores da empresa, mas ele teria que se mudar para São Paulo. Obviamente que ele aceitou, então ele veio para São Paulo e aqui ele acabou encontrando um locutor com quem já tinha trabalhado lá no Rio. E esse amigo disse a ele que a Rádio Nacional estava precisando, sabe de quem? De um locutor. E aí o Silvio chegou na cidade, mano. Chegou o locutor, fi. Tanto é que em 1954, Silvio conseguiu o trabalho de locutor
na Rádio Nacional. E aquela ideia de som nas barcas deu tão certo que ele acabou trazendo isso para São Paulo, abrindo um bar na cidade. Silvio nunca estava satisfeito, ele sempre queria uma renda a mais. E com isso ele teve a ideia de criar uma revista de passatempo, chamada de Brincadeiras pra Você. Tinha palavras cruzadas, charadas, várias coisas para você se divertir. E essa revista era vendida no bar, é claro, né? Nesse período ele também trabalhou como animador de circo e também foi nessa época que ele conheceu um personagem fundamental para a sua carreira. O empresário e radialista Manoel de Nóbrega. Nóbrega convidou Silvio para ser o seu animador em um programa de grande audiência da Rádio Nacional. Manoel de Nóbrega tinha acabado de comprar um negócio de um alemão. Um negócio que até então era conhecido como baú de brinquedos. Esse nome não é estranho, né? E depois, esse negócio passou a ser chamado de Baú da Felicidade. E esse baú funcionava assim. A pessoa pagava mensalmente um carnê e no final do ano a empresa fornecia um baú com vários brinquedos. Só que, a princípio, o negócio não deu muito certo. E depois de um tempo acabou passando por uma crise financeira. E aí, mais uma vez, o Manoel de Nóbrega chamou Silvio, porque, né, Silvio era um cara muito esperto, falou, mano, me ajuda aí a alavancar esse negócio. Se você fizer esse negócio dar certo, eu te dou uma sociedade, uma participação, uma porcentagem. E é claro que o Silvio enxergou isso como uma grande oportunidade. Aceito na hora. O cara vendia caneta, mano. Não vou vender carnê agora de brinquedos. Faz uma mágica, né? Só o carnê do seu bolso. Silvio então tomou conta de todo o negócio e, em vez de só premiar com brinquedos, começou a sortear prêmios e vender carnês de produtos. Como, por exemplo, esse anúncio aqui, ó, com 5 parcelas de 1.200, você tinha uma TV Colorado aqui, ó, tá vendo? Colorado colorido. E rapidamente o negócio se tornou bem popular e lucrativo. O cara fez as Casas Bahia, olha as Casas Bahia, mano. É, né? É tipo isso. Na rua. E olha que maneiro, galera. Vendo o empenho que Silvio deu para essa empresa, Manoel de Nóbrega acabou dando o Baú da Felicidade como presente para Silvio. Falou assim, cara, você é a alma dessa empresa, então toma. Se não fosse por você, teria falido. Então, no ano de 1959, tivemos a primeira de muitas empresas que foi registrada em nome de Silvio Santos. O Baú da Felicidade. A empresa iniciou seu funcionamento na rua 13 de Maio, no bairro Boa Vista, em São Paulo. E vocês já entenderam que criar uma empresa não é fácil. Porém, com os serviços da BPO Mind, fica tudo mais tranquilo. Pois além de cortar gastos e te dar ainda mais tempo para você focar no seu trabalho, eles também podem te ajudar a replanejar toda a sua área fiscal e tributária. Porque olha, dá para poupar um bom dinheiro quando se sabe fazer os impostos certinhos. Declarar cada item, essas coisas, se você fizer direito, tem bastante desconto que pode entrar. Então já acessa aí bpomind.com.br, entre em contato com eles e peça uma análise completa e veja como funciona. E no final, quando você estiver lucrando mais, não esquece de agradecer a gente aqui nos comentários, beleza? Só que galera, a história de Silvio só tá no começo. Pois em 1960, Silvio ganhou a oportunidade de estrear o seu primeiro programa na TV. Ele ainda não era dono de emissora, nada disso. Ele teve a chance de ser um apresentador. E o primeiro programa foi chamado Vamos Brincar de Forca. Aquela brincadeira que você tem que acertar as letras, senão o bonequinho vai ficando com a corda ali. E o programa era transmitido na TV Paulista, estreando no dia 3 de junho de 1960. O programa, galera, deu muito certo. E aí, o que Silvio fez? Comprou mais 2 horas para ele poder fazer o que ele quisesse, aumentando assim o seu espaço televisivo para se promover aos domingos. E assim nasceu o famoso programa Silvio Santos, lá em 1963. Mano, não sei nem se meu avô tava nascido nessa época, velho. Não, pode falar, já tava, né? Mas o cara tava... Já fez mais coisa que nós, mano. Ó a caminhada. Ele começou cedo também, né? Não, mas ele não fez só uma coisa, ele fez trocentas, mano. Cê é louco. Que ainda era transmitido na TV Paulista. 2 anos depois, Silvio já estava também em outro canal de TV, apresentando um programa de noite na TV Tupi. Que ao longo do tempo, na TV Tupi, o programa dele teve os seguintes nomes: Festa dos Sinos, Sua Majestade, o Ibope, Cidade contra Cidade e Silvio Santos Diferente. Bruno Diferente. Tava testando, né? Tá vendo? Não tem que ter medo de arriscar, galera. O que não pode é não fazer nada. Em 66, a TV Paulista se transformou em TV Globo de São Paulo. Ou seja, Silvio Santos já foi da Globo. E Silvio então assinou um contrato de 5 anos com os novos proprietários, onde seu contrato com a nova emissora, a Globo, se encerrou em 1971. E já nessa época, galera, o Silvio já estava com intenção de ter a sua própria emissora de TV. Os caras estavam doidos pra contratar ele. Foi se eu montar minha própria e eu vender ela? Venceu. Top, é a mesma coisa do barco. Entendeu? Eu já faço rádio. Vou botar os alto-falantes do barco e vou... Tá entendendo? Vou criar minha própria emissora e vou ganhar mais dinheiro que todo mundo. Isso. Então o primeiro passo para conseguir o seu próprio canal
foi entrar na concorrência pela concessão do Canal 11 e Silvio venceu. E no dia 14 de maio de 1976, estreou ao ar o canal SBT. Não, Estúdio Silvio Santos Cinema e Televisão. Conhecido naquela época como TVS. Esse foi o primeiro nome do canal de Silvio. E lá, além de produzir seus programas e cenários, também fazia comerciais e vendia programas para outras emissoras. Eu tenho uma ideia aqui legal. Vou produzir aqui e eu vendo pra E você. vou vender pra você. Você quer? Está faltando na sua emissora. Exato. Aqui eu já tenho. Ah, oi. Mano, genial esse cara. E aos poucos, a TVS foi se tornando o SBT. E a virada de nome para SBT aconteceu em 1981. E SBT, pra quem não sabe, significa Sistema Brasileiro de Televisão. E o canal de Silvio agora era assistido por todo o país. Os principais programas que se destacaram no SBT foram Qual é a Música? Porta da Esperança. E Em Nome do Amor. E em 1987, estreou o programa de humor A Praça é Nossa. Que dura até hoje, né? Programa apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega, o filho de Manuel de Nóbrega. O amigo de Silvio que começou a trabalhar com ele, lá no passado. E deu o baú de publicidade para ele. Em 1993, o programa Silvio Santos entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como a atração de TV mais duradoura do mundo. Naquela época, o programa completava 31 anos. Em 98, o Teleton foi ao ar pela primeira vez, um programa de campanha realizado pela ONG AACD. Que tem como tema a solidariedade às pessoas com deficiência física e a arrecadação de dinheiro para essa causa. Sabe o famoso Show do Milhão? Que inclusive, vamos fazer um Show do Milhão com a Alexa? Interessante. A gente consegue brincar. Ela responde? Meio bugado, mas isso que é legal, porque a gente fica falando e, enfim, tem as perguntas e respostas. Comenta aí se vocês querem que a gente faça esse Show do Milhão com a Alexa. Ou com nossos inscritos também. E foi em 1999 que o Show do Milhão foi lançado. E esses programas todos foram um sucesso. Agora, uma coisa que poucos sabem é que lá em 1988... Silvio Santos foi convidado a se candidatar como prefeito de São Paulo. E em 89 ele foi pré-candidato à presidência do Brasil. Você sabia disso? Isso pelo PMB. Partido Municipalista Brasileiro. E essa era a primeira eleição direta do Brasil, depois do golpe militar de 64. Porém, o partido não cumpriu as exigências do tribunal, o TSE, e a candidatura não foi validada. Mesmo assim, Silvio era líder nas pesquisas. Imagina aí. Então era só fazer tudo certinho que o cara ia ganhar. E em 1990, Silvio recebeu um convite para ser governador do estado de São Paulo. Só que acabou não indo pra frente. Além de tudo que falamos, Silvio teve vários outros grandes negócios. Porque, além de um excelente comunicador, ele também era um ótimo empresário. Então vamos citar aqui rapidamente para vocês. Em 58 ele fundou o Grupo Silvio Santos, um conjunto de empresas e vários empresários, e chegou a comandar um conglomerado de 33 empresas diferentes. Meu Deus, se uma já dá dor de cabeça, imagina 33. Haja BPO. Pra cuidar de tudo, filho. Empresa de produtos, empresa de publicidade. Ele também abriu empresas financeiras, que era a Real Sul S.A. e depois virou Baú Financeira S.A. E depois virou o Banco Pan-Americano em 90. Em 75, ele criou uma empresa responsável pela famosa Telecena, que foi um grande sucesso para ele, para o povo e também para a empresa, que sempre representou um grande faturamento no SBT. Em agosto de 2001 aconteceu o tão falado sequestro de Silvio Santos, que inclusive até mesmo virou um filme recentemente, com a atuação do Rodrigo Faro, que rendeu alguns memes na internet. Um pouco mais recente, em 2006, ele lançou a famosa Jequiti. Sempre com estratégias geniais, né? Piscando pra fazendo... mensagem subliminar. E o nome Jequiti, galera, veio da árvore Jequitibá. Em 2007, ele inaugurou o Hotel Jequitimar, lá no Guarujá, um investimento superior a 150 milhões de reais. Se liga no tamanho do hotel. São 302 quartos, auditório para 1.220 pessoas e 8 salas de convenções. Para eventos, né? Sei lá o quê. Sem contar várias e várias outras empresas. Em 2021, a fortuna de Silvio foi avaliada em 1,9 bilhões de reais. E no dia 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, Silvio Santos acabou falecendo. Estava internado na UTI do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. E segundo a nota oficial do hospital, a sua morte foi causada por uma broncopneumonia após infecção por influenza. E nos últimos anos, ele já estava bem ausente aos domingos. E ele não costumava fazer isso, mesmo tendo uma carreira com mais de 60 anos. O cara gostava de trabalhar.
Essa é a realidade. E agora todo o seu império foi deixado nas mãos dos seus familiares, suas filhas, seus sucessores. Agora vai vir filha, sobrinho, entendeu? Vai ter que vir trazer mais um outro espírito do Silvio Santos de volta, entendeu? Porque Tem que aparecer, né? É, o ué. Silvio Santos. Deve aparecer. Ou uma pô. Silvia Santos. Exatamente. E esse, galera, foi o vídeo Quem Foi Silvio Santos. Uma homenagem a esse grande comunicador que o Brasil teve. Silvio Santos foi bastante importante para o Brasil. E o seu legado vai ficar aqui para sempre. Esse então foi o vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham gostado. Se faltou mais alguma coisa, porque né, não tem como colocar tudo, tem muita coisa, comenta aqui embaixo, galera, porque assim vocês vão adicionando mais informações para outras pessoas. Ficamos por aqui então, galera, isso tudo pessoal. Mahoi!